Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abidrushim, o Senhor do juízo final. Ele é autor da Mensagem do Graal, na luz da verdade, obra oficial em 3 volumes, que é editada pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, no português brasileiro, pelo Movimento Internacional do Graal no Brasil, www.mensagemdograal.com.br, no português europeu. Oremos. Senhor, nosso Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos, assim, vencer nossos desafios diários, vivenciar e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Mil agradecimentos. Amém. Junte aí São Paulo, Brasil, 26 graus, 8 horas e 55 minutos, ventos ligeiros, dia sujeito à chuva. Nos 3 vídeos anteriores eu falei sobre, me propus falar sobre a questão da coronavírus, né, a Covid-19, mas misturando, vamos supor, uma reflexão tanto na questão espiritual como também de dados numéricos, enfim, do momento atual já tem 2 anos, né, do coronavírus, que está aqui uma pandemia, né? E eu refleti também sobre a questão de karma, pecado, que estava relacionado. Então, vou até procurar fazer um breve resumo, né? Então, eu falei que devido ao pecado, ao karma, resgate kármico, isso tanto individualmente como coletivamente. O coletivamente pode ser familiar, pode ser do local onde se vive, tanto cidade, região, país, né? E, então tem tudo isso e também da humanidade, né? Como um todo, né? E eu citei que planetas que têm habitantes humanos que estão no início do desenvolvimento, vamos dizer assim, aqui na Terra encarnamos há 3 milhões de anos. E são 5 as etapas de desenvolvimento. Isso é um planejamento que, a meu ver, ela não muda muito, né? Quer dizer, é um padrão universal, vamos dizer assim, em todo o universo, né? Então tem que ser lógico, um planeta sólido que esteja numa uma distância adequada na zona habitável da estrela em que orbita, conforme essa distância tem que ser conforme a irradiação da estrela, né? Se ela, por exemplo, uma estrela vermelha, ela tem uma temperatura mais baixa. Igual que nem o Sol, né? Amarelo, né? Tem uma temperatura, vamos supor, umas 2 vezes maior do que uma estrela vermelha. E depois vai passando aí outras estrelas, por exemplo, a azul, me parece que é a mais quente, né? Então ela pode ser ter umas 5 vezes mais calor, radiar maior calor do que o Sol, por exemplo, e umas 10 vezes mais do que uma estrela vermelha. Estou falando aproximadamente, né? E agora isso, lógico, também depende do diâmetro da estrela, né? Então tudo isso tem a ver com a distância, porque o fundamental é que tenha uma temperatura adequada. Essa temperatura é padrão, né? Para sustentar a vida, né? Pode ser dizer que é uma temperatura média aí, vamos supor, de 10 até 30 graus centígrados, né? Enfim. Mas eu citei
que o karma só pode existir, o pecado, a partir da quarta fase de desenvolvimento. Cada etapa de desenvolvimento tem aproximadamente 600 mil anos. Estou citando como a Terra. E faço referência a isso com base no livro de Rosales von Sass, da espiritualista Rosales von Sass, Os Primeiros Seres Humanos, que é editado pela Ordem do Grau na Terra, www.graal.org.br. Então ela fala das 5 etapas de desenvolvimento, que a primeira é nascimento, depois é crescimento, amadurecimento, o quarto é ações de desenvolvimento, que aí entra o raciocínio, né, que começa mais ou menos a 1 milhão, começou mais ou menos a 1 milhão e 200 mil anos. E aí que quando veio o Lúcifer, né, que ele acabou mudando a sua forma de atuação, saindo da irradiação do amor de Deus, começou a colocar tentações, coisas assim, para fazer uma seleção, vamos dizer assim, rápida, né, sem paciência, né. Ele não foi um jardineiro cuidadoso, né, com as suas plantas, vamos dizer assim, porque o arcanjo Lúcifer, ele é um ser enteal divino, né? Enteal é uma criatura divina, diferente de nós que somos espirituais. Então, não tem grau de comparação, né? Um arcanjo, um ser divino, enteal divino, mesmo sendo criatura, em termos assim de energia, poder, pode ser que tenha uma importância, vamos dizer, 100 vezes maior do que um ser humano, mas é claro que o mais importante aos olhos de Deus é a fidelidade, né? Se, por exemplo, um simples ser humano é fiel, ele assim, ele teria mais valor até com o próprio Lúcifer, a partir do momento que ele se tornou um pecador, né? Ele se tornou, não digo um pecador, ele nem, não fez aquilo que ele prometeu a Deus Pai, né? De fazer a atuação dele com amor, com paciência, com os seres humanos. Porque ele próprio, Lúcifer, ele se sintonizava na radiação do amor de Deus. Por isso que ele foi escolhido entre os arcanjos, né? Deus supôs que ele, a vontade de Deus, né, Emmanuel, o próprio Deus, enfim, que ele seria o ideal aqui, mas não deu certo, né? Porque ele ligou a humanidade, né, o raciocínio do ser humano, né, para que o espírito pudesse atuar. Aí tem a questão bíblica que diz, né, para não provar do fruto do conhecimento. E é justamente isso. Esse não provar do fruto do conhecimento é a questão do raciocínio, não se apegar a isso. Porque até aqueles 3 primeiras fases, nós éramos como crianças na criação. Vivíamos intuitivamente, né? Era como se fosse a fase da infância hoje, né? Tinha corpos adultos, tudo, mas então éramos puros. Então não tinha, era o paraíso terrestre. Éramos primeiramente orientados pelos enteais, assim, eram os nossos guias. Depois passaram a ser guias espirituais. Enfim, foram etapas, mas até a terceira etapa não foi ligado ao raciocínio firmemente, né, para que ele pudesse atuar. Mas aí, quando foi ligado com a vinda de Lúcifer, que essa foi a missão dele, o que aconteceu? Ele também colocou, ele não foi paciente, né? Então ele, com nós seres humanos, ele quis, vou colocar umas tentações aí, vou provar o valor desses seres humanos, né? Não vou perder muito meu tempo, não, quero resolver isso. Quem for bom, quem escapar das minhas tentações vai se iluminar, mas para ele não importava que de 10 só um, né, seguisse o caminho reto, né? Então para ele tanto faz, né? Para mim o importante é que faça a seleção. Eu que mando aqui no pedaço agora, né? Então eu vou fazer essas tentações e vamos ver. De 10, talvez um que não cai nas minhas tentações vai se fortalecer, vai se iluminar e o que os outros que se danem, né? Que se percam, que são
que vão para o inferno, né? Porque isso, o inferno, quem faz é o próprio ser humano, né? Devido aos pecados, né? Agora, Lúcifer, ele atuou de uma forma errada, não que ele seja, por natureza, um ser mau, não é isso. Mas ele teve uma vontade que estava em desacordo com a vontade de Deus. Por isso que ele caiu nas profundezas, né? Ele saiu da criação e construiu o seu reino lá, um rio frio sem amor. Mas o Lúcifer é um ser belo, né? Não tem nada a ver com essas imaginações que a mente humana cria, né? Tá certo? Então quem cai no pecado, quem faz o mal, somos nós, seres humanos, o nosso livre-arbítrio, né? Agora, o planejamento de Deus era para que todos os seres humanos cumprisse, né? Passasse essa fase com, com nota 10, vamos supor, né? Com toda a harmonia, que todos pudessem se conscientizar e se tornarem seres autoconscientes, que ninguém se perdesse, né? Nunca se pensou na possibilidade, todo o planejamento que foi feito, né? Para os espíritos, centelhas espirituais, né? Em desenvolvimento, né? Porque nós somos, vamos supor, do sétimo mundo, né? O esfera do reino espiritual, que é a mais fraca, vamos supor, energicamente. Então, nós, como nascemos lá, surgimos lá, nós somos apenas uma centelha espiritual inconsciente. Então, nós tínhamos obrigatoriamente que fazer a descensão em direção aos reinos mais densos e materiais, né? Primeiro ideal, depois de matéria fina, ganhamos nossa alma, até encarnarmos. Através das encarnações, aí sim poderíamos nos tornar espírito autoconsciência e voltar para o paraíso como um legítimo filho de Deus, quer dizer, com letras minúsculas, né? Mas como adulto, né? Um servo útil na vinha de Senhor, né? Porque isso só é possível quando o espírito se torna autoconsciente, né? Então é o retorno do filho pródigo. Então o alerta bíblico era o quê? Que não podemos provar da árvore do conhecimento. Então a Bíblia é muito alegórica, né? Então temos que interpretar corretamente. Então isso, o que foi? O provar é privilegiar. Então aqui na Terra nós não poderíamos fazer isso. Tinham que deixar uma harmonia entre a intuição, entre o espírito e a matéria, né? Mas nós, como o raciocínio é um instrumento é um instrumento sem vida, ele não tem vida. Ele é apenas um instrumento, assim, o mais perfeito, né, que existe em termos de matéria grosseira. Mas é um instrumento do espírito para fazer obras aqui. Então essa a questão. Então nós não podíamos privilegiar o raciocínio. E acabamos, por causa das tentações, enfim, a mulher que caiu primeiro. Aí até eu queria até contar um detalhe, porque a questão aí de Lúcifer, isso é uma teoria minha também, e também algumas referências, né? Em um dos livros de Rosério Rosales, eu não sei qual que é, eu não sei se é A Grande Pirâmide Revela o Seu Segredo, não sei se Revelações Inéditas da História do Brasil, que ela fala que povos primitivos, naquela época que Lúcifer desceu aqui na criação, e começou a atuar de forma errada, né? A criação começou a sangrar, então todos os seres enteais, os enteais são não têm livre-arbítrio, então eles são 100% fiéis, eles cumprem integralmente a vontade de Deus. Tanto os pequenos enteais como gnomos, fadinhas, até os grandes, todo aqui é o mundo do o ideal atua, é a garantia, né? Porque existe só dois tipos de seres assim, né, em termos de vontade. Os que têm livre-arbítrio, que são os espirituais, e os que não possuem livre-arbítrio. Então a diferenciação é o seguinte, que quem não tem livre-arbítrio, que tem os enteais, ele, na intuição deles, recebe diretamente, vamos supor, em linha reta, aquela irradiação, aquela força da vontade de Deus. Então eles têm que cumprir automaticamente. Eles não podem
colocar a vontade dele, fazer uma opção, não tem espaço para isso. Enquanto que nós, seres humanos, vamos dizer assim, essa vontade de Deus é circular, vamos dizer, não é em linha reta, né? Vamos tentar explicar assim para ficar mais claro. Então ela é circular, então para não impactar, vamos dizer assim, tão incisivamente na intuição. Eu estou falando assim com minhas palavras, né? Só para tentar também entender um pouco. Então, e dá um espaço para o livre-arbítrio. Agora, quando nós estamos sintonizados na vontade de Deus, mesmo assim o nosso livre-arbítrio sempre vai para o bem nosso, né? Para em direção à iluminação espiritual. Agora, a questão é que quando nós caímos em pecados, temos karmas para resgatar, esse nosso livre-arbítrio fica tolhido, né? Ele fica tolhido porque ele sempre tem que tá resgatando o karma. Então ele fica direcionado, ele fica não fica exatamente livre, vamos dizer assim. É que nem uma pessoa que está preso na cadeia, né? Ele não tem a liberdade de ação porque ele está pagando a pena que ele fez. Então ele fica tolhido, o livre-arbítrio fica tolhido. É essa a questão nossa, né? E o mais grave é que o cérebro da intuição, por causa desse pecado, ele foi atrofiando. É o cerebelo que fica aqui no cérebro posterior. Enquanto que o cérebro anterior, que é o raciocínio, propriamente dito, ele foi crescendo, né? E o pecado hereditário é isso, que devido àquele pecado original, aquela opção que nós fizemos, de geração em geração, e isso demora, né? Foi lentamente se tornando desproporcional. Então nós já nascemos com o cérebro atrofiado, né? Cérebro da intuição e um cérebro racional é, supervalorizado, superdimensionado, né? Então, até fisicamente, né? Porque vemos aí com o cérebro humano aí, anterior do raciocínio, o cérebro propriamente, ele pesa mais ou menos 1,2 kg. 1 quilo. As mulheres são um pouco menor, né? Acho que a mulher pesa 1 quilo, dos homens, em média, né? 1,3 kg, é por aí, né? Mas enquanto que o cerebelo pesa muito menos, acho que é algo coisa como 200 gramas, né? Não era para ser assim. O cerebelo tinha que ser maior. Anteriormente, e até estudos de fósseis, coisas antigas eles chamavam de Homo sapiens, enfim, né? De, de 3 milhões de anos para cá, né? Porque o elo perdido é isso. Aquela chamada o elo perdido é aquele momento, foi por volta de 3 milhões de anos atrás, que começou. Aliás, é até anterior que aquele primata surgiu, aquele primata que se desligou vamos supor, dos macacos, né? Aqueles outros primatas puramente animais. Então existe uma raça de babás que também são do reino animal, é integral, mas ele é uma espécie preparada para isso. Então, conforme os primatas vão se desenvolvendo, chega um ponto que seleciona um outro para uma raça de babais, que chama, né? Seria o suprassumo dos primatas, né? E, e eles existem para fazer essa ponte justamente para a alma humana quando eles estiveram no ápice do desenvolvimento dele, né? Acho que desenvolveram durante sei lá, uns 5 milhões de anos, né? 5, 10 milhões de anos, e até possibilitar a encarnação do espírito humano, isso há 3 milhões de anos. Depois eles desaparecem, depois eles não encarnam mais, e só espíritos humanos passam a encarnar, né? Então, assim, de imediato, um ou outro podia nascer, né, em ideal, mas já tendo um espírito humano, mas no decorrer de um certo tempo, né, é só apenas o espírito humano que encarna, né? Não pode encarnar, por exemplo, um animal, babau, aqui num corpo humano, né, hoje, né, vamos dizer assim. Porque as almas deles se retiraram, né?
retiraram para o reino integral. Eles são integral, enquanto nós somos espirituais. Nosso reino é acima do integral. E agora, esses seres, eles fazem a ponte em qualquer planeta que vai receber esses espíritos humanos. Essa raça, ela existe como, por exemplo, em Vênus. Né? Vênus foi praticamente paralelo ao nosso desenvolvimento. E, enquanto o espírito humano está encarnado aqui na Terra, talvez há uns... Então, começou a encarnar há 3 milhões de anos, foi o primeiro planeta aqui na esfera Éfeso. E cada... que é a esfera do universo Éfeso, onde está a Terra e é uma esfera que não tem, não se sabe qual o tamanho dela. Né? Os gregos diziam, né, uma esfera e tal, imaginavam. Né? Existem 7 esferas em todo o universo. Todo o universo é composto de 7 esferas, né, que se chamam Éfeso, Esmírnia, Filadélfia, Laodicea, Pérgamo, Sardes e Tiátira. Esses nomes são dos poderosos enteais, eles são os senhores dessas esferas. Né? Quando elas, vamos supor, aquela energia, enfim, substâncias saíram do reino de matéria fina para um espaço livre. Né? E aí surgiu a matéria grosseira. Então, a matéria grosseira tem 3 camadas também. Tem essa visível, que representa acho que uns 5%, né? Que os físicos calcularam do universo. Tem a mediana, que representa acho que uns 25%, ou 30%. E depois a energia, né? Matéria energética, né? Então, ele tem a energia escura que eles chamam, né? Energia escura e a matéria escura, né? Para diferenciar da matéria visível. Né? Então, tudo que existe aí no universo que é possível observar, né, pelos telescópios representa apenas uns 5% da substância total. Então, é isso que... Agora, a energia não é possível vir da matéria, né? A energia, ela só irradia dos nossos espíritos e também dos seres enteais, né? Que originaram do Olimpo, de Valhalla, de Zeus e Hera, né? Zeus e Hera, ou Júpiter, né? Chamado de Júpiter pelos romanos, né? E Zeus pelos gregos, e Hera é a sacerdotisa, né? Tem o rei e a rainha, né? O sacerdote e a sacerdotisa, dos superiores do reino integral. Então, essa energia radia desses próprios enteais, né? Então, é um integral que está lá no centro, vamos supor, né? Pelas pesquisas astronômicas, só vê um buraco negro, mas é lá que está aquele integral utilizando a sua energia, né? A gravidade, né? Bom, mas então existem essas 7 esferas, né, da criação, e cada planeta, 3 milhões, recebeu, cada esfera, né, da criação, recebeu um planeta para ser habitado. Né, e a Terra foi, foi o primeiro na esfera Éfeso. Essas esferas, elas não tem como, eu acho que talvez... Não sei se consiga, talvez um dia, tentar dimensionar, né? Mas enquanto o raio, vamos supor, o raio do universo visível, ele foi estabelecido por volta de 14 bilhões de anos-luz, essa esfera pode ter um raio 10 vezes maior. Né? Pode ter... Aí vamos supor 140 bilhões de anos-luz. Mas ela não é nada visível, porque quando supera a velocidade da luz, né,
300 mil quilômetros por segundo, desaparece. Por exemplo, essa imagem que nós vimos do passado, né, do universo visível, é esse limite, né, conforme a expansão do universo. E quando ultrapassa essa velocidade, ele se torna invisível. Mas esse universo visível que hoje tem medido, né, o raio mais ou menos de 14 bilhões, hoje, se for calcular a expansão do universo, ele teria, no tempo real, talvez uns 40 bilhões de anos-luz. Né? E estaria distanciando de nós, talvez assim, 2 vezes a velocidade da luz, esse limite, né? que é estendido. Porque essa questão aí, estou falando também da forma que eu penso, né? Quando se fala que nada pode superar a velocidade da luz, se refere a esse universo visível, né? que só tem esse limite de pesquisa. Por isso que tem aquela questão do telescópio James Webb, né, que foi lançado, acho que daqui 6 meses, ou se tudo ocorrer, se Deus quiser, bem, né, no planejamento aí da operação desse telescópio, possivelmente vai se conseguir imagem desse limite do universo visível, que os astrofísicos supõem que foi o Big Bang, mas isso não tem nada a ver, na minha opinião. Quando chegar a visualizar esse limite, o que vão descobrir são galáxias que já existem há muito tempo. Eles vão ficar estupefatos, na minha opinião. Eles vão ficar estupefatos. Pensamos que ia ver a sopa universal lá do Big Bang e estamos chegando já a galáxias, astros que já existem há muito tempo. Como que pode ser isso? Vão ficar encucados, né? Mas o universo é muito mais antigo. Ele não surgiu há 14 bilhões de anos. Ele pode ter surgido, vamos supor aí, há 100 bilhões de anos, 200 bilhões, a gente não sabe, né? Talvez quando tiver um conceito melhor do universo, enfim, talvez consiga se dimensionar ele um pouco mais, né? Então ele é muito mais antigo, muito maior. E essa questão do universo visível, ele depende, porque sempre tem um centro. Como hoje é o universo, eles falam que não existe centro, né? Mas tem que ter um centro dessa esfera. E ele está em algum ponto, que a gente não sabe, né? Algum ponto aí qualquer constelação, a gente não sabe, né? Você tem o Zênite, está lá em cima. Tem o Nadir, que está lá embaixo. Tem o norte, sul, leste, oeste. Todas as alternativas aí de direções aí, né? E eu penso o seguinte, que se medir esse raio do universo em diversas direções, né, vai se verificar uma diferença. Essa é a minha teoria. Agora, eu não sei se isso é possível com a tecnologia atual. Porque o ideal seria enxergar esse limite. Ter um telescópio, talvez com essa nova geração também de super mega telescópios, né, que vai entrar em operação aí nessa década, né, acho que nos próximos 10 anos, telescópio terrestre. Além desse telescópio de James Webb, que está mais imediato aí, né, talvez consiga isso, chegar ao limite desse universo visível, eu penso o seguinte: se tirar fotos, né, imagens, no caso o James Webb no espectro infravermelho, que é do calor dos astros, né? Que ele até aprofunda mais o universo do que o Hubble, que está mais
no espectro, né? Vamos supor, visível. Visível, acho que de ultravioleta, enfim, né? Só imagens refletidas. Porque isso interfere muito partículas no universo, né? Para enxergar esse limite do universo visível. Enquanto que no infravermelho você consegue enxergar mais, né? Agora, vamos supor que se James Webb consiga essa imagem, chegar a esse limite de 14 bilhões de anos-luz. Eu estou arredondando esse número, esse raio que foi calculado aproximadamente. Mas o número exato que eles acham que seja, né, é 13,7 bilhões de anos-luz. Mas vamos considerar 14 bilhões. Né? Então, se ele conseguir esse limite, eu suponho o seguinte: se ele começar a medir esse limite do universo visível em diversas direções, vamos lá, no zênite, depois lá no nadir, direção norte, sul, leste, oeste, diversas direções, vai se notar uma diferença. Eu vou assim exagerar um pouco, né, a distância. Vamos supor que lá no nadir, tá certo? No nadir é embaixo, né, tá? Se mede aí 15 bilhões de anos-luz. Enquanto aqui no zênite se mede um raio de 13. Vamos supor, deu diferença de 2 bilhões de anos-luz. Estou exagerando, só para ter uma ideia. Enfim, eu estou falando em uma direções, né? Então, fazendo pesquisa desse raio do universo, pode encontrar uma direção que seja a mais ampla, tá certo? Então, eu fiz esse exemplo, né? Vamos supor que lá no nadir, se medir lá do nadir, o raio do universo seja 15 bilhões, no zênite está 13. Estou dando só exemplo, né? Agora, se são essas direções que tem o mais amplo, né? Tá certo? A maior amplitude. Se você pegar aí, por exemplo, leste, oeste, norte, sul, que vão suportar, tá no plano, né? Tá no plano horizontal, enquanto que nadir e zênite tá vertical, né? Aí seria praticamente nulo, né? Iguais, aí seria 14, né? Teria uma média aí de 14 bilhões, tá certo? Então não teria praticamente muita diferença. Agora, por que existe essa diferença, né? Isso é uma teoria minha, que tem que existir a diferença. Porque essa parte, por exemplo, de 15 bilhões de anos-luz, esse raio, ele estaria mais próximo do centro da esfera Éfeso, dessa imensa esfera Éfeso, que pode ter aí